Vamos então para a palavra de Deus. Estão de acordo? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 10. Versos 1 até 7. Antes de lermos o capítulo 10, versos 1 a 7, era importante que a gente leia no capítulo 9, os versos 6, 7 e 8 e 9. 6, 7, 8 e 9. Vamos lá? 1, 2, 3. Ok, agora vamos ao capítulo 10, começando no verso 1 até o verso 7. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, como vocês todos sabem, este episódio é a coroação, a unção e coroação de Saul, rei de Israel. Saul foi escolhido por Deus. Quem escolheu Saul foi Deus.
não foi o homem. Tomem cuidado para não entrar nessas vertentes de gente que não tem o que fazer e que acham que alguém pode mandar nas coisas de Deus. Quem escolheu Saul foi Deus. Aquela historinha de Davi, a escolha de Deus, Saul, a escolha do homem, é tudo mentira. Quem escolheu Saul foi Deus. Tá certo? Tá claro isso? Muito bem. Agora, seria possível um homem escolhido por Deus, convocado por Deus, designado por Deus, ungido por Deus, para grandes tarefas, acabar num centro de macumba? Ou numa loja de ocultismo? É possível? A história de Saul diz que sim. Há muitas pessoas que se envolvem em coisas impróprias, inadequadas, que não são para nós. Tem coisa que não é para a gente. E porque acabam se envolvendo no que não deve, se entregam à perdição. E às vezes, na tentativa de garantir uma posição temporal, perdem a sua posição eterna. Então surge uma pergunta muito inteligente. Se alguém escolhido acabar caindo, tem chance de levantar? Sim ou não? Sim. Bom, há diversas cidades que foram escolhidas por Deus e designadas pelos juízes de Israel para serem locais importantes de decisões. Cidade de Gilgal, a cidade de Siló, a cidade de Siquém, a cidade de Ramá, Mispá, Betel, Gibeá, Gibeão. Foram cidades importantes onde as decisões administrativas e religiosas andavam juntas. A unção de Saul não aconteceu nestas cidades, aconteceu numa região chamada Zufi. E nessa região chamada Zufi, o Samuel encontrou-se com o Saul e ungiu Saul. E depois é que eles foram para a cidade de Mispá, onde Saul foi apresentado ao povo. Os locais são importantes, porém, a presença de Deus é mais importante que o local. Estar aqui na casa do Senhor é uma bênção, mas estar aqui na casa do Senhor sem o Senhor é uma tragédia. Entendem? Entendem? Então, o óleo da unção que foi derramado sobre a cabeça de Saul simbolizava, primeiro, a presença do Espírito Santo. Segundo, o poder do Espírito Santo. Com a finalidade de lembrar ao rei, que estava sendo ungido, a sua grande responsabilidade de governar embaixo da sabedoria e do poder do Espírito Santo.
e não pela sua própria cabeça. Está claro aí? Então, quando Saul e os oficiais de Saul deixaram de buscar a vontade de Deus, começaram a fazer as coisas segundo os seus pensamentos próprios, pessoais. E então as coisas começaram a ruir e abrir um caminho largo para a aparição de ciúme e para as discussões internas que enfraqueceram o reino. Vale dizer, irmãos, que foi Saul, o primeiro líder israelita, que afastou aquelas decisões administrativas do altar. E isto é importante. Eu falei diversas cidades para vocês onde as questões administrativas eram tomadas sob a orientação de Deus pelos juízes de Israel. Mas Saul foi o primeiro que deixou altar para lá e decisões administrativas para o outro lado, como quem diz assim: coisa de falar em língua estranha, de dar glória a Deus, essas coisas a gente trata ali. Mas as questões de administração eu trato de acordo com a minha cabeça. Essa foi a questão de Saul. Entendem isso, sim ou não? E isto gerou problemas, porque abriu um caminho perigoso. Isso levou então Saul a fazer coisas para as quais Deus não o tinha chamado. E isso lhe valeu aquela famosa reprimenda que todo mundo conhece. Vai lá no livro de Samuel, primeiro livro, capítulo 15, verso 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Vamos lá. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E Samuel lhe disse: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então esta reprimenda aconteceu porque Saul entendeu que podia avançar para questões para as quais ele não fora chamado. Então diga aí, primeira lição de hoje. Cada um precisa aprender a respeitar a unção do outro. Entendem isso? Cada um precisa aprender a respeitar a unção que Deus deu a outro. Agora, depois do episódio de Saul, já sob o governo de Davi, ele voltou a reunir, como no passado, as questões administrativas próximas ao altar, quando trouxe a arca para Jerusalém.
Isso é um fundo histórico que é importante para nortear aquilo que a gente precisa pensar hoje. É preciso lembrar que Deus deixou ordenamentos, regulamentos, orientações específicas na lei para aqueles que Ele mesmo, Deus, colocaria para governar o povo. Deuteronômio, vai lá, capítulo 17, versos 14, acho que até 14 até 20 mais ou menos. Olha lá o que Deus diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei. Então a história do rei estava prevista lá no livro de Deuteronômio, tá certo? Quando vocês disseram que vão colocar um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então veja, submisso à orientação e direção do Espírito do Senhor, eu quero falar com os irmãos hoje sobre as lições que a trágica história de Saul trouxe para ensinar Davi. Saul ensinou Davi nas bobagens que fez. Entendem isso? Davi aprendeu com as bobagens de Saul. Quero que vocês coloquem sua atenção nisto. Então eu pergunto: como podemos entender que Saul, cheio do Espírito Santo, acabou num terreiro de macumba? Olhe para o colega e diga: vamos pensar. Durante muitos anos Saul foi uma pessoa diferente, encorajadora, uma pessoa brilhante, estrategista militar da mais alta categoria, um líder nato. Mas cedeu lugar ao orgulho. O poder que ele alcançou gerou nele orgulho. E quando ele se tornou orgulhoso, ele deixou de atender à orientação de Deus e se tornou um cínico que finge que é o que não é. Entendem? Sim ou não, pessoal? Vai no capítulo 16 de 1 Samuel, verso 14. Leia como está escrito: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e
assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Volta lá no capítulo 10. Verso 6. O Espírito do Senhor, lê de novo. Segunda coisa, você vai profetizar. Terceira coisa, você vai ser mudado em outro homem. Três coisas. O Espírito Santo se apodera, se torna um profeta, um profetizador, e é mudado em outro homem. Maravilha? Maravilha? Agora volte lá, no capítulo 16, verso 14. O Espírito do Senhor se retirou. Verso 15. Então os criados, vamos lá, gente. Bora, diga, pois, nosso Senhor a seus servos. Então disse Saul aos seus servos: busque lá alguém que toque bem e traga aqui. Ainda existem pessoas que só se sentem bem espiritualmente ouvindo belos cânticos espirituais na igreja, mas o resto da semana é atormentado. Existe gente assim ainda. Passa o tempo todo atormentado. Quando está na presença do Senhor, sente paz. Aí testemunho: eu sinto tanta paz. O desejo de Deus é que você tenha paz todo dia, todo momento, em todo lugar, na tua casa, no teu trabalho, no trânsito, onde você estiver. Entendem isso? O grave problema é que, ao perder a presença do Espírito Santo, as pessoas se afundam espiritualmente, em qualquer coisa, porque sente falta de Deus. Quando Saul parou de ouvir a voz de Deus, ou ouvir as orientações de Deus, ele queria ouvir de qualquer jeito e foi para o centro de macumba. Entendem isso? Então, quando a pessoa vive mais preocupado com o que as pessoas pensam ou falam, do que com a comunhão com Deus que deve ser mantida, isso gera hipocrisia. Aquela mesma hipocrisia denunciada por Jesus nos fariseus, que aparentam uma coisa, mas são outra. Então, apesar de receber poder para fazer aquilo que Deus determina, orienta, dirige, os homens ainda mantêm o seu livre-arbítrio. E se este livre-arbítrio ficar fora de controle, se as pessoas não tiverem aquilo que o apóstolo Paulo chamou de domínio próprio, isso dá margem à perda da direção de Deus.
E aí as pessoas vão para lugares de ocultismo e coisas que o valham, né? Agora, como alguém escolhido por Deus, que foi cheio do Espírito Santo, que profetizou, que foi transformado em um novo homem, acaba numa situação dessa? Quando alguém escolhe ouvir conselhos de ímpios, isso estraga toda a sua biografia e também estraga o seu futuro. Vai lá no Salmo número 1, Salmo 1. Diga: bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então a gente precisa detectar ou identificar o que é o ímpio. Diga: ímpio é o não bom, não pio. Impio, não pio, não bom, coisa ruim. Tem gente que tudo que faz tem um interesse por trás. Então é mal. É mal porque não tem escrúpulos quando quer um lugar de derrubar o outro que ocupa o lugar que ele deseja, ou quando alguém está no caminho de derrubá-lo no abismo para alcançar, para lograr êxito naquilo que quer. Isso é ímpio. E ímpio normalmente é futriqueiro, fuxiqueiro. Tem um site que chama Fuxico. Quem gosta de ver fuxico é fuxiqueiro. Não é? Normalmente os futricas, né, essas coisas complicadas, acontecem por interesses. Joaquim, cuidado com o Benedito. Benedito, cuidado com o Joaquim. Aí fica o Joaquim e o Benedito, um desconfiando do outro, e ele fica posando de amigo dos dois. Isso aí é próprio de Satanás. É o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 6. Há 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Qual é a 7ª? Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Isso a alma de Deus abomina. Gente que fica criando situações para parecer bom, para parecer o amigo de todos. Maquiavel aprendeu de Sun Tzu aquilo que eles diziam: a gente precisa dividir para dominar. E na hora de dividir para dominar, coloca um contra o outro, arruma briguinha daqui, briguinha dali, e se torna o ponto de convergência de bondade. O nome disso é cinismo satânico, que vem das profundezas do caldeirão do capiroto. Entendem isso? Então, a escolha de Saul foi magnífica. Está no capítulo 9, vai lá, 1 Samuel capítulo 9. No capítulo 8, temos um problema grave. Problema muito grave. Grave. Está aí no verso 2 do capítulo 8, que o Samuel, o profeta Samuel, ficou velho, porque todo mundo fica velho, né? Só não fica velho quem morre cedo. Eu tenho uma vontade de ficar velho que vocês não fazem ideia. Claro, ué. Só não fica velho quem morre cedo. Alguém aí não quer ficar velho? Levanta a mão que a gente ora já. Então veja, o profeta Samuel ficou velho,
E ele tinha 2 filhos, um chamava Joel, o outro chamava Abias. E então, não tem registro na Bíblia de que Samuel orou pelos filhos, não tem registro de que ele consultou a Deus, se Deus estava de acordo dele colocar os meninos para fazer o serviço, não tem registro de Deus chamando os filhos dele para fazer, nada disso. O que está escrito é que esses 2 foram juízes em Berseba. Verso 3: os filhos não andaram pelo caminho dele, se inclinaram a 3 pecados. Pecado número 1, avareza. Pecado número 2, suborno. Quando você lê isso aí presente, é suborno. Eles eram juízes. E aí quem dá mais, o juiz pende a justiça, balança da justiça. A Bíblia diz que balança enganosa é abominação ao Senhor. E lá, o terceiro, por conta do segundo, perverteram o juízo. Então esses 3 pecados é que geraram o pedido do povo por um rei. Veja no verso 3. Não, verso 4. Vamos lá. Então todos os anciãos de Israel congregaram, vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: você já está velho, os teus filhos não andam igual você, então constitua sobre nós um rei. Então, falar que o Samuel é um coitadinho, profeta, que é um coitadinho, porque o povo não gostava mais dele, tem que ler com mais calma. Ele ficou velho, e ao invés dele buscar orientação, direção de Deus, ele quis colocar o Abias e o Joel, sem que Deus os tivesse chamado. E isso gerou problema. Olha para o colega e diz: a melhor coisa é deixar Deus dirigir. Bem alto, diga lá. É isso aí. Deixa Deus dirigir. Deus dirige melhor do que a gente. Deus dirige melhor do que a gente. O melhor piloto de Fórmula 1 do planeta bateu o carro e morreu. O Ayrton Senna. Diga: Deus dirige melhor que o melhor piloto. Tem coragem de dizer de novo? Então, uma decisão impensada gerou o pedido do reino. E lá está a declaração, quais são os direitos do rei, o melhor dos filhos, o melhor dos servos, o melhor dos jumentos, o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, o melhor da agricultura, tudo vai para o rei. Por quê? Porque não pensa na hora de colocar as coisas. Entendem isso, sim ou não? Muito bem, vamos adiante. Quem escolheu Saul foi Deus. Vai lá no capítulo 9, verso 11. Capítulo 9, verso 11. Subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água e disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhe disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Bom, Deus já tinha revelado isto para o profeta Samuel. Vai lá no capítulo 9, verso 15. Verso 15. Porque o Senhor
que o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, peraí, lê aquele verbo de novo, quem está enviando? Deus. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Continua lendo, verso 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho te falado, este dominará sobre o meu povo. Quem escolheu Saul? Deus. Está claro aí, gente? Cuidado para não cair naquela cilada de pensar que as coisas acontecem alheias à vontade de Deus. Foi Deus quem escolheu a vontade permissiva de Deus, vontade diretiva. Cuidado, não entra na barca do irmão João. Não entra nessa barca do irmão João. Tá certo? Saul não sabia, mas ele tinha achado graça diante de Deus. Deus tinha escolhido a ele para a grande tarefa de liderar o povo. Então o capítulo 10 mostra ou narra a unção, e o capítulo 11 mostra a coroação. Bom, Saul demonstrou que era um grande rei, corajoso, valente, guerreiro, líder eficaz, eficiente, excelente estrategista, organizado, um grande líder. Saul foi um grande rei. Foi ele quem organizou o exército, foi ele quem organizou a fronteira, foi ele quem organizou o sistema de arrecadação, foi ele quem organizou o país. Foi Saul, um grande rei. É notável também a simplicidade de Saul. Se você vê o capítulo 11, quando a turma está reunida em Ramá, o que acontece? O Senhor determinou como fazer. A unção já tinha acontecido, no capítulo 10. Aí Deus falou, vai ser assim, assim, assim. Aí vem aquela história do sorteio lá de Urim e Tumim, e vai caindo sobre as tribos, chegou na tribo de Benjamim, vai caindo sobre as famílias, veio na família de Quis, que era o pai dele, aí chegou nele, e a turma procura, cadê o Saul? E ele estava escondido, porque ele não queria, estava escondido. Então, está no capítulo 10, verso 21. Fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e o Senhor disse, ele se escondeu atrás da bagagem. Não está aí no verso 22? Leia o verso 20, ele se escondeu aí. Correram, tomaram dali e o colocaram no meio, e era mais alto do que todo mundo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, aqui o Senhor já escolheu, o Senhor já elegeu. Em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. E todo mundo ficou feliz, e tarará, viva o rei, etc. Então veja, esse era um homem simples, humilde, com a pureza, ele não queria. Infelizmente isso mudou. E mudou por quê? Porque o poder trouxe orgulho. Entendem? Eu peço que o Espírito Santo nos ajude
a vasculhar os cantos mais secretos da nossa alma, para a gente entender a trajetória de Saul e evitar os mesmos erros de Saul. É imperioso a gente perguntar se nós estamos construindo um testemunho para a glória de Deus, ou se nós estamos construindo um monumento para a gente mesmo. Quando Saul fez a bobagem dele lá, e o profeta Samuel foi procurá-lo, ele tinha ido erguer um altar, um poste de homenagem a ele próprio lá no Monte Carmelo. Como que um homem muda assim? Mudou porque não soube lidar com aquilo que Deus entregou para ele. Olha para o colega e diga: presta atenção que isso é importante. O dia que você perceber que está perdendo a humildade, larga tudo e vai aos pés do Senhor. Na hora que você perceber que você já não está mais humilde como sempre foi, dobra o joelho e bota o rosto no chão. Entendem isso? Saul foi o único rei de Israel que recebeu o beijo do profeta. Nenhum outro recebeu o beijo, ele recebeu o beijo. Cheio do Espírito Santo, acabou se pedindo a morte. Só não se suicidou porque o colega dele fez o serviço para ele. Uma pessoa transformada pelo Espírito Santo foi mudada numa coisa complicada. Então vamos a 3 ou 4 lições e a gente para. Primeira lição. Guardem isso que é importante. A permanência do Espírito Santo depende do testemunho. Vou voltar a dizer. A permanência do Espírito Santo depende do testemunho. Não adianta ser cheio do Espírito Santo na igreja e frequentar lugares ocultos nos outros dias. Não adianta ser cheio do Espírito Santo e profetizar na igreja e ficar em lugares falando coisa que não deve, fazendo coisa que não deve, acessando coisa que não deve. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o Espírito Santo e Satanás. Não há comunhão entre a mesa de Deus e a mesa do encardido. Não dá para ser crente e corrupto ao mesmo tempo. Vamos lembrar o que está dito pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 11, vai lá. Lucas capítulo 11, versos 21 até 26. Olha o que Jesus falou: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Olha bem, quem falou isso foi? Quem falou isso foi? Bom, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Verso 24. Quando o espírito imundo, guarda isso, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha esta casa varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Quem falou isso foi Jesus. Olha para o colega e diga: fica esperto.
Perder o Espírito Santo, como diz o carioca, dá ruim. Entendem? Entendem? Demônios aceitam qualquer porcaria, Deus não. Quem acha que Deus agradece o seu esforço de espremer a agenda para estar no culto da semana, achando que Deus está muito devedor a você, porque você espremeu a sua agenda para... Está muito enganado com Deus. Quando Deus deixa de ser prioridade, as coisas começam a ruir. Quem acha que pode comprar os favores de Deus, fazendo que Ele fique devedor comprometido com você, está redondamente enganado com Deus. Quando Deus só é buscado visando vantagens, é o caminho do caos. Quem acha que por ter uma linda playlist, de músicas lindas, música gospel, e com esta música, com essa playlist de música gospel, obriga Deus a ficar sob suas ordens, sob seus dengos, está muito enganado com Deus. Quando Deus é lembrado apenas para ser o seu guardião, começa a chegar a dor. Então viver como se estivesse certo enquanto está tudo errado, é pior do que errar. Vou dizer de novo. Viver como se estivesse certo quando está tudo errado, é pior do que errar. Não sei se vocês entenderam, então eu vou dizer outra vez. Viver como se tudo estivesse certo enquanto está tudo errado, é pior do que errar. Por isso a Bíblia diz: o que confessa e deixa alcança, mas o que encobra transgressão não prospera. Chacoalhe o colega de entendeu, irmão. Vamos lembrar de outra recordação que o Espírito Santo deixou através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele pois que fica esperto para não cair. Entenderam bem? Levanta a mão bem alto, bem alto. Diga: a permanência do Espírito Santo requer testemunho, bom testemunho. A história de Saul está registrada na Bíblia para a gente perceber que, apesar de ser amado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, terminou num problema muito grave por causa do seu testemunho. A trajetória de Saul revela que ser escolhido e ungido por Deus pode ser colocado em xeque se não houver cuidado com o testemunho. Olha para o colega e diga: não é todo lugar que a gente pode frequentar.
Diga aí, não é todo líquido que a gente pode beber. Não é todo o ambiente que a gente pode estar. Não é qualquer roupa que a gente pode vestir. Não é qualquer palavra que a gente pode falar. Não é qualquer site que a gente pode ficar vendo. Não é qualquer filme que a gente pode ficar assistindo. Chacoalhe o colega bem chacoalhado aí, diga, entendeu, irmão? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Saibam que quando Jesus voltar, ninguém sabe a hora. Todos sabemos que Ele vai voltar. E vai ter homens e mulheres no pleno exercício da sua humanidade. E Jesus pode voltar exatamente naquele momento. Isso não vai ter problema nenhum. Absolutamente nenhum. Se estiver com a pessoa certa. Nos moldes certos. Porque senão vai dar rolo. Chacoalhe o colega de entendeu isso, irmão. Então a trajetória de Saul nos mostra que receber a unção e profetizar é uma bênção. Mas se não vigiar, perde a comunhão com Deus. E se perder a comunhão com Deus, vai parar em lugar que não é bom. Entende? Todos nós sabemos que a manifestação de dom em geral aponta para uma vida de intimidade com Deus. Todo mundo sabe disso. Mas caso não haja responsabilidade espiritual com o testemunho da vida, aquelas aptidões espirituais não garantem salvação. Por isso que Jesus disse naquele dia, alguém vai dizer, no teu nome eu fiz, eu não conheço você não, vai. Entenderam bem? Então vamos à segunda lição. A primeira é que a mantença do Espírito Santo, requer bom testemunho. Segunda, respeite sempre os princípios estabelecidos por Deus. Respeite sempre os princípios estabelecidos por Deus. Acha aí na Bíblia se Saul tem pecado de adultério? Não tem. Qual foi o problema de Saul? Quebra de princípio. Olha para o colega e diga, presta atenção que isso é importante. Deus estabeleceu princípios. Cuidado para você não quebrar esses princípios. Aquele que rouba pai e mãe e diz, é oferta ao Senhor, pode entregar tudo no altar de Deus que vai para o inferno do mesmo jeito. Entende isso? Primeiro Samuel, capítulo 13, verso 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai lá. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas, e o ofereceu o holocausto. Sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul saiu-lhe ao encontro. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, não, volta no verso 10. O Saul saiu para saudá-lo. Verso 11. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me
e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha para o colega e diga: presta atenção, Deus sempre tem um melhor do que nós. Você que acha que é a última bolacha do pacote, você que acha que é o último copo d'água no deserto, você que acha que o mundo não vai ser o mesmo se você não estiver lá, você que acha que tudo vai acabar se você sair, Deus sempre tem um melhor do que você. Glória a Deus. Seja humilde, honre, respeite, não quebre princípios, nunca abra tua boca para falar das coisas que você não sabe, nunca se levante para falar do teu companheiro que te antecedeu ou que te sucedeu. Não faça isso, não quebre princípios. Eu sou um obreiro jovem, louvado seja Deus que sou jovem. Dirijo igreja há perto de 40 anos. Daqui a 3 anos fará 40 anos que eu dirijo igreja. Nunca na minha vida eu fui para uma igreja onde o pastor que estava lá era pior do que eu. Sempre era melhor do que eu. E nunca saí de uma igreja para ir para lá um pastor pior do que eu. Sempre que foi melhor do que eu. Olha para o colega e diga: guarda isto que é importante. É importante. Entendem isso? Saul era um bom rei. Foi constituído por Deus, ungido por Deus, cheio do Espírito Santo por Deus. Mas Saul não era sacerdote. O que ele foi resolver? Oferecer holocausto. Olha para o colega e diga: respeita a unção que Deus deu para o outro. Uma vez eu fui com o irmão Osmi, numa congregação. O irmão Osmi era o vice-presidente da igreja. Chegamos na escada da igreja, estava uma cantoria lá. Eu olhei para o irmão Osmi, ele olhou para mim, e eu disse para ele: se eu não fosse crente, eu nunca na minha vida ia entrar nessa igreja. Porque a cantoria lá dentro estava tão feia, mas tão esquisita. E eu fiquei perguntando: irmão, não tem alguém na igreja que sabe cantar, não? Mas tem gente que não sabe, mas não deixa o outro fazer. Olha para o colega e diga: guarda isso, irmão, que é importante. Às vezes Deus ungiu o outro para cantar bonito, mas não ungiu você para cantar bonito. Vou contar uma historinha para vocês, eu peço licença. O meu sonho era cantar no coral. Pensa numa pessoa. Eu nunca fiquei pensando: não, eu quero ser pastor. Nunca. Eu queria cantar no coral. Esse era o meu desejo, cantar no coral. Aí estou no ensaio do coral. O maestro Sebastião Ferreira, homem de Deus, digno, oficial do exército, terminou o ensaio do coral, me abraçou com muito carinho, muito respeito, um amor de Deus, amor cristão. Irmão Sebastião disse: irmão Deiró, eu acho que Deus te chamou para outro trabalho. Não deu certo.
Passou o tempo, eu virei pastor da Barra Funda. Agora eu era o pastor, né? Pastor faz o que quer. Vou cantar no coral. Eu e a Suzy. O maestro falou: pastor, acho melhor o senhor se dedicar à pregação. Olha bem para o colega e diga: deixa Deus usar o outro, irmão. Vai eu tentar tocar bateria, não vai dar certo. Vai eu tentar guitarra, não vai dar certo. Ou lá o negócio do teclado, não vai dar certo. Olha para o colega e diga: deixa Deus usar o outro, irmão. Deus não te chamou para dirigir, dirige o trabalho. Coordena, orienta. Deixa o outro crescer. Quem tem medo de ver o outro crescendo é porque não sabe que foi posto lá por Deus. Quem conquista um lugar, fica o tempo todo preocupado em manter o lugar que conquistou. Mas quem foi posto por Deus descansa, porque quem coloca sustenta. Abraça o vizinho e diga: fica firme, irmão. Tenha medo não, Deus está cuidando da sua obra. Há coisas que precisam ser bem delineadas na vida espiritual. Não é inteligente desejar assumir aquilo que Deus deu para o outro. Uma vez, uma irmã, eu gosto muito de irmã que ora pelos filhos. A irmã foi orar, ela tinha 2 filhos obreiros. 2 filhos obreiros, bons mesmo. Aí ela falou: Jesus, é o seguinte, quando o Senhor voltar na sua glória, o Senhor pode colocar os meus 2 filhos do seu lado, um de um lado, outro do outro lado? Jesus olhou para ela: você não sabe o que está pedindo, não. Aí ele olhou para os meninos e disse: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Os 2 obreiros olharam para Jesus e disseram: bebemos. Aí Jesus olhou para eles: vocês podem ser batizados com o batismo que eu estou sendo, gerúndio, estou sendo batizado? E eles disseram: pode acreditar que sim. Jesus então olhou e falou: tá bom, na verdade vocês vão beber o cálice que eu bebo, mas essa história de sentar aqui ou ali, cadeira aqui, quem manda é o meu Pai. Olha para o colega e diga: é o Pai quem manda nas cadeiras. Não, bem alto, diga: é o Pai quem manda nas cadeiras. Quem falou isso foi Jesus. O assentar aqui ou ali é o meu Pai que está no céu que resolve isso. Olha para o colega e diga: descansa, irmão. Porque o Pai é que sabe, e aquilo que o Pai quer, eu duvido que alguém mude. Cuidado com aquele tipo de gente que diz assim: não, você tem um grande chamado, irmão, mas o homem está impedindo você de crescer. Presta atenção. Se Deus te chamou e o homem está impedindo, muda de Deus, porque esse Deus é muito fraco. Vou dizer de novo: se o homem chamou, ou se Deus chamou e o homem está impedindo, muda de Deus, porque esse Deus aí é muito fraco. Jó dá o testemunho, capítulo 42: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Se Deus te quiser em algum lugar, o mundo inteiro cai, mas Ele vai fazer o que Ele quer. Então descansa no Senhor.
Não é inteligente você orar pedindo para Deus te colocar no lugar do outro, você não sabe o que o outro passa. Esses dias a Suzy colocou uma mensagem lá escrita assim: não tenha inveja de mim, não vale a pena, eu trabalho demais. Acho que você não vai aguentar. Irmão, se Deus preparou outro para o outro lugar, deixa ele lá. Tem gente que ama sair na foto. Você olha para a parede, a primeira coisa que você enxerga é o quadro. É um quadro acústico bonito. Quem fez foi o Antônio, aquele ali. Só que atrás dele tem tinta, atrás da tinta tem o reboco, atrás do reboco tem o tijolo, entre os tijolos tem a massa. De certa distância assim tem uma coluna. E ela vai lá embaixo, tem uma sapata escondida. Aquilo só pode estar lá porque tem alguma coisa escondida lá embaixo que sustenta aquilo. Se aquilo lá não estiver lá embaixo, aquilo lá não está lá também, vai cair. É que Deus enxerga aquilo que a gente não enxerga. Apóstolo Paulo, ele apresenta a igreja como corpo humano. E ele disse lá, apóstolo Paulo que disse, que as partes do corpo que a gente tem por menos honrosa, é aquelas que a gente dá mais honra. Porque Deus resolveu dar mais honra àquele que tinha falta de honra. Está escrito lá, é só ler. Então, irmãos, tomem cuidado para você não ficar desejando o lugar do outro. Pode ser que Deus não esteja de acordo, isso vai dar rolo. Quando Saul foi posto na frente do Davi, a Bíblia diz que o Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. Você sabe o que é aliviar o ventre? Todo mundo sabe o que é isso? Quando a pessoa abaixa assim, para aliviar o ventre. É, isso aí. Está escrito aí na sua Bíblia. O Davi encontrou Saul enquanto Saul estava aliviando o ventre. Agora imagina o Davi com a espada enquanto ele está aliviando o ventre. Lê aí na sua Bíblia, está escrito aí. E alguém dizia: mata, pega agora, Deus te deu na sua mão. Não, Deus me guarde de levantar a mão contra aquele que Deus ungiu. Deus me guarde. Deus me guarde. Olha bem para o colega e diga: a gente vai plantando todo dia, irmão. Todo dia a gente está plantando. Tem gente que está colhendo hoje. Hoje é dia 8 de junho de 2022. Aquilo que plantou, sei lá quantos anos para trás aí. Toma cuidado. Não é bom quebrar princípios. Saul era estrategista militar, mas não era levita. Saul era um excelente nome em Israel, mas não era sacerdote. Saul era ungido do Senhor para governar, mas não era para oferecer holocausto. E Deus não fica contente com quem quer o lugar do outro, não. Então vem a tragédia espiritual. E Deus manda aniquilar os amalequitas, mas ele não obedece. Não obedece por quê? Porque ele já está grande demais. E no capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, verso 7 até 16, o Saul é cínico, porque ele está mentindo, na cara dura. O profeta está dizendo para ele: você desobedeceu. Ele disse: não, eu obedeci. O profeta diz: mas Deus falou para fazer. Não, eu fiz. Cínico. Sabe aquele tipo de gente que recebe uma orientação, mas faz de outro jeito e continua batendo o pé dizendo: não, eu estou certo. É o Saul. Olha o que o Saul disse no verso 16 do capítulo 15. Saul disse a Samuel: eu dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente.
Mentindo. Não pode, gente. Mentir não é bom, não. Olha para o colega e diga: mentir não é bom, não. Se tem um negócio que não combina com a fé, é mentira. Os obreiros que trabalham comigo, pastores, sabem que eu tolero um montão de coisas, um monte mesmo. Mas mentira não dá. Eu já disciplinei um pastor aqui por pecado de mentira. Mentir não dá não, gente. Mentir é complicado. Porque o pai da mentira é o encardido. Não dá. Então, Deus ama os pecadores, mas Deus odeia o cinismo. Não se pode quebrar princípios. Então, aqui está a grande diferença entre Davi e Saul. Porque Davi não era cínico. Apesar dos pecados feios que o Davi cometeu, pecados horrorosos, terríveis, complicados, Davi não se apresenta com cinismo diante de Deus. Mas ele tem honestidade na oração, na confissão e na disciplina, buscando por misericórdia. Então vamos para o terceiro ponto para a gente ir embora. Deus não está em busca de perfeitos. Deus está em busca de verdadeiros. Vou dizer de novo. Deus não está procurando perfeitos. Ele está procurando verdadeiros. Lembrei do pastor João da Sanfona. Os verdadeiros adoradores estão esperando o Senhor. Davi escreveu o Salmo 51. Vamos lá no Salmo 51. Verso 10. 51, 10. Salmo 51, 10. Se ele tivesse a Bíblia lá, ia ser tão bom, né? Olha lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Vocês perceberam que Davi está tendo em mente a história do Saul? Volta lá. 1 Samuel, capítulo número 16, verso 14. 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor? Volta em Salmo 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença e... Davi aprendeu com os erros de Saul. Olha para o colega e diga: entendeu, irmão? Salomão escreveu isso. Feliz é o que aprende quando vê o outro errando para não errar. Entenderam isso, sim ou não? Continua Salmo 51, verso 12. Leiam. Para. Torna a dar-me a alegria da tua. A vida de Saul era uma vida atormentada. Havia um espírito mau da parte do Senhor que o atormentava. Ele não tinha paz. Sabe o que é viver sem paz? Deitar e não dormir, não ter alegria na alma, não conseguir sorrir. Quando o sorriso vem é falsidade. Ele está dizendo: Senhor, me dá alegria de novo, porque o pecado tira a alegria, o pecado acaba com a pessoa. Mas quando a pessoa vai ao Senhor, clama a Deus, sem cinismo, sem hipocrisia, o Senhor ouve. Ele não despreza um coração contrito, Ele não despreza um arrependido, Ele dá graça ao humilde, Ele resiste ao soberbo, Ele dá mão ao que está caído,
7 vezes, mas o Senhor o levantará. Continua lendo o Salmo 51. Sustém-me com um espírito voluntário, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprazes em... Ele está em mente de novo o Saul. O Saul ofereceu um montão de coisa. Davi era rico ou não era? Davi poderia oferecer um montão de boi, de carneiro, de ovelha, de vaca, de cabrito, de um monte de coisa. Podia ou não podia? Mas ele disse: Senhor, o que te agrada não é o sacrifício, senão eu te daria. O Senhor não te deleita no holocausto. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Olha para o colega e diga: entendeu isso, irmão? Então, ao que parece, Davi está lembrando da história de Saul, quando se arrepende. E a preocupação de Davi, ele deixa transparecer no Salmo 51. Consegue então entender a oração de Davi? Então chegamos ao final da mensagem, que é o 4º ponto para a gente encerrar. Reconheça os teus erros e recomece. Reconheça os teus erros e recomece com Deus. Ainda dá tempo para aqueles que não se conformam com o cinismo. Ainda dá tempo para quem decide orar e agir corretamente. Salmo 32, vai lá. Também foi escrito por Davi. Versos 1 até 6. Olha o que Davi diz: bem-aventurado, bem-sucedido ou feliz é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Em algumas versões antigas, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor, olha lá, humor se tornou em sequidão de estio, ficou mal-humorado. Sabe, gente mal-humorada? O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Eu dizia: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Esta é a lição que Davi aprendeu com os erros de Saul. Não despreze a unção do outro, mas não cometa os erros do outro. Entenderam isto? Vou dizer de novo: não despreze a unção do outro, mas não cometa os erros do outro. É a palavra do Senhor. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.